Olá, tudo bem? No vídeo anterior, nós estávamos investigando essas opções, né, as configurações do formulário Google. Aqui, então, eu mostrei algumas dessas configurações, nós discutimos no vídeo anterior. Uma outra coisa que você pode fazer também é personalizar o tema, né? O tema do seu formulário. Você pode trocar as cores que vão aparecer aqui no seu formulário, você pode fazer algum tipo de modificação aqui. Como você quer o plano de fundo, por exemplo, eu clico nesse azul e você tem um azul claro, você pode modificar as cores do fundo para essas cores pré-definidas pelo Google, e você também pode modificar a fonte do seu formulário, aqui ele te dá algumas opções, não muitas. Eu estou aqui indo com o básico, padrão, nesse formulário, e dessa vez eu vou colocar essa cor azul aqui, com um fundo um pouco mais escuro dessa maneira. E então a gente pode clicar nesse ícone para visualizar. Aqui nas respostas tinha marcado como não está aceitando respostas. Para o vídeo anterior, eu vou voltar aqui para o aceitando respostas para conseguir visualizar aqui como fica da perspectiva de quem vai preencher. Então está aqui o formulário. Provando no ano, da mesma maneira que antes, só que com as cores modificadas. Então você tem uma pequena gama de cores que você pode personalizar para o seu formulário. Além disso, ainda aqui nessa personalização do tema, você pode incluir um cabeçalho, né? Escolher imagem aqui, você clica e tem ah, alguns tipos de imagens, dependendo do contexto do seu formulário. Então, você pode dar uma olhada aqui, tem várias opções, ok? Eu vou, bom, parece bem claro, né? Como a gente está no contexto de teste, no contexto de ensino, né? Eu vou clicar em trabalho e escola, e aqui eu vou colocar procurar alguma imagem que possa ter a ver. Talvez essa aqui, pode ser. Eu vou colocar essa aqui, vou clicar em inserir. E agora com o cabeçalho, é curioso que quando eu inseri essa imagem, ele meio que adequou o tema, né, a essa imagem, né? Aqui ele trocou para um marrom, para uma outra tonalidade aqui também. Enfim, ainda temos aqui o estilo da fonte, podemos configurar, dá para você clicar em mais e adicionar a fonte que você quiser aqui, na cor do tema. Eu vou deixar dessa maneira mesmo, eu tinha colocado azul, mas para combinar com essa imagem, eu vou deixar dessa maneira. Então, o seu formulário passa então a ter esse cabeçalho aqui com uma imagem. E então o que eu vou fazer é popular esse formulário com mais questões, né? Nós tínhamos essa questão, marcamos como obrigatória, marcamos que a resposta correta é B6, atribuímos a essa questão um ponto, foram as configurações do vídeo anterior, vou clicar aqui em concluído. E eu vou fazer o seguinte, bom, já tínhamos lidado com essa questão, eu vou clicar aqui no mais e adicionar espaço para mais uma questão. E aqui, bem, nós tínhamos o formulário e também as questões organizadas aqui no arquivo do Word. Então, o que eu vou fazer é basicamente pegar as próximas questões e inserir. Então, a gente tem aqui, veja abaixo, oferta no preço de uma bolsa e pergunta o desconto. Eu vou copiar, vou colar aqui, já sabendo que ah, nós não temos como colar imagem, eu preciso fazer o upload. Então, eu vou clicar aqui, fazer o upload, e essa é a imagem da questão 2. Aqui eu tenho questão 2, vou clicar em abrir, como nós fizemos no vídeo anterior, tem nada de novo aqui. Então, a imagem aparece e eu vou nesses três pontinhos e pedir para alinhar ao centro. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Nessa oferta, o desconto é D. Então, eu preciso inserir as opções. Vou botar dois pontos dessa maneira. Nessa oferta, o desconto é D. Então, eu preciso colocar as opções. As opções já estão aqui com um salto de linha. Se eu clicar aqui e colar, ela já aparece automaticamente aqui essas opções que eu tinha digitado. E lembrando que essa aqui é a questão 2, né? Eu vou colocar um 2 aqui e dar um espaço. Você sempre pode, ao invés de ter questões de múltipla escolha, você pode escolher como resposta curta, por exemplo. E aí, nesse sentido, o aluno precisa digitar a resposta aqui, né? Escrever o texto da resposta aqui. Mas a gente está trabalhando com múltipla escolha. Deixa eu retornar essas opções aqui. E talvez como aqui no nosso documento de texto você tem veja abaixo, vem a imagem depois a pergunta,
Aqui, como a gente está meio que obrigado a ter, então, o texto da pergunta junto e a imagem só abaixo, eu posso colocar o seguinte: nessa oferta, qual a porcentagem de desconto? Talvez assim fique mais interessante. E então, pelo documento, a resposta certa é a letra D, 25%, e é isso que eu preciso fazer. Então, eu preciso adicionar a resposta correta, preciso dizer, então, marcar que a resposta correta é D, e atribuir uma pontuação, eu vou colocar um ponto para essa questão. Então, um ponto que eu quero nessa questão, está aqui a imagem. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Nessa oferta, qual a porcentagem de desconto? Está aqui. Eu vou clicar aqui agora em concluído. E então eu adicionei essa segunda pergunta. Eu posso aproveitar, já que a gente está aqui nessa parte de edição, eu vou vir aqui e clicar em visualizar para ver como está a perspectiva da pessoa que vai fazer esse teste. Então a pessoa, bom, vai visualizar, né, tem essa imagenzinha com esse fundo, tem que digitar o e-mail, precisa responder a uma dessas alternativas da questão 1 e logo depois ela enxerga a questão 2. Está aqui a pontuação da questão 2, que é um ponto. Está aqui a pontuação da questão 1, que é um ponto. Eu acho que está tudo ok. Vou fechar essa aba de visualização e voltar aqui para a edição do formulário. E aqui eu vou marcar essa pergunta também como obrigatória. E essa de cima também já estava como obrigatória. Então, ambas estão marcadas como obrigatória, a pessoa precisa responder, precisa marcar uma das opções. Então, uma configuração que pode ser interessante, depende do objetivo do seu formulário, é adicionar um feedback da resposta. Então, caso a pessoa acerte, ela tem um determinado feedback, uma mensagem, caso ela erre, tem uma outra mensagem. Eu posso colocar, por exemplo, caso a pessoa erre a resposta, eu posso colocar um feedback, uma mensagem para ela. Eu poderia, por exemplo, falar da solução, dizer o seguinte: basta aplicar a regra de 3. O desconto é bom, estava a R$ 120, deixa eu botar o vírgula 00, vai ser vendido por R$ 90, então esse desconto é de R$ 30. Então, como que a gente usa a regra de 3 para achar essa porcentagem? Bom, poderia ser resolvido também na ideia de fração e de proporção, né? Mas seguindo a explicação que está contida nessa imagem aqui, eu posso fazer o seguinte. Então, o preço cheio de R$ 120 está para 100%, assim como R$ 30, assim como o desconto de R$ 30 está para X. Então, acho que eu posso colocar aqui, seguindo ali a explicação, então a gente tem 120 está para 100, assim como o 30 está para X. Então, 120 sobre 30 é igual a 90 sobre X. 120, 90 não, 100%, né? 120 sobre 30 é igual a 100% sobre X. Dessa maneira. Então, bom, quando a gente aplica a regra de 3 e faz aquela multiplicação cruzada, a gente fica com 120x, então é igual a 30 vezes 100%. E daí a gente fica com 120x é igual a 3.000%. E daí nós vamos ter x é igual a 3.000% dividido por 120. Então, x é igual a 3.000 dividido por 120 dá 25. Então, 25%. E então eu vou clicar em salvar. Bom, resposta correta eu posso colocar parabéns. Posso colocar um recado ou deixar sem recado nenhum. Tá? Vou deixar aqui o parabéns. Então, no caso, a resposta correta tem um feedback explicando como que era para resolver. E eu vou clicar aqui agora em salvar. Temos aqui, então, nessa questão,
Temos então nessa questão aqui, para quem está editando, essa visualização do professor. Deixa eu colocar aqui em destaque para a gente ver. E então a gente pode fazer isso também na primeira questão, né? Posso vir aqui, colocar essa questão do feedback também. Acho que eu posso colocar também para visualizar o PDF. Então essa é a solução do PDF. Então aqui nessa questão eu posso clicar nela. Em resposta correta nós já marcamos que é B. Em adicionar feedback eu posso botar aqui parabéns, no caso da resposta correta. E na resposta incorreta, eu posso escrever a solução, né, para orientar como que era para ter sido resolvida essa questão. E acontece que aqui no formulário Google eu não consigo adicionar, por exemplo, uma imagem de feedback, né? Então, se eu tendo essa resposta salva, eu não consigo fazer isso, incluir aqui. E aí, então eu vou ficar só com a escrita da solução, né? Posso colocar alguma coisa como, mais ou menos, como os triângulos são proporcionais. Ah, proporcionais. Podemos escrever que a medida 8 centímetros está para, ou melhor, a medida não, que o lado AB está para o lado DE, assim como AC está para DF. Fazendo a regra de 3, temos, então a gente tem que 8 dividido por 4 é igual a 12 dividido por x. E daí? Bom, eu posso colocar esse recurso das duas setinhas. 8 sobre 4 é igual a 12 sobre x. Então, a gente tem 8x é igual a 4 vezes 12, 48. Então, x é igual a 48 dividido por 8. Então, x é igual a 6. E é assim que resolve essa questão. Eu acho que né, basta só isso mesmo. Então, vou clicar aqui agora em salvar. E essa questão também tem a questão correta, o feedback caso a resposta esteja correta, que é o parabéns. E então, e no caso da resposta incorreta, tem aqui a solução dessa questão. E aí, então, bom, fizemos as edições, posso clicar em concluído aqui, aliás, está tudo ok. Eu vou clicar aqui agora em, deixa eu dar um destaque aqui para a gente ver maior. Então aqui está o navegador, da perspectiva de quem está criando esse teste, total 2 pontos, está certinho. Eu vou clicar aqui em visualizar, para a gente ver então como fica a visualização da pessoa que vai responder a esse formulário, né. E como sempre eu vou pegar esse link aqui, vou copiar. Deixa eu copiar esse link todo aqui em cima. Então nós temos também a perspectiva do aluno, não é isso? Vou colar esse link aqui, dar um enter e ver então o que é que acontece. É isso que ele vai ver. Tá aqui a resposta, aqui o que ele vai ver. Eu posso digitar aqui o e-mail. E então, bem, digitei o e-mail, temos essas duas questões criadas. A primeira questão, eu vou clicar no 4 também, simular, como no vídeo anterior, que ele tinha errado essa questão, calculou por algum motivo da maneira incorreta. Então, quando vem a segunda questão, ele faz as contas lá e acha a resposta D, que a gente sabe que é a correta. Então, uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido. O e-mail de endereço fornecido, esse é o e-mail de aluno. Então, simulando o e-mail de um aluno, né? Eu vou clicar em enviar e o Google quer me confirmar que bicicletas, tem uma aqui e uma aqui. Acho que tem uma aqui também, acho que está tombado, beleza. Mais uma. Clicar em verificar, ok, ele aceitou. Recebemos as respostas, aguarde a liberação da nota. Lembrando que aqui, voltando aqui ao navegador de quem edita, quem cria a prova, vou apagar essa aba aqui, que é a aba de visualização da situação do formulário. Aqui já apareceu a resposta e essa mensagem que aparece aqui,
recebemos as respostas da prova, aguarde a liberação da nota. Nós configuramos aqui, aqui em apresentação, na mensagem de confirmação. Tínhamos configurado isso no vídeo anterior. Então está aqui a resposta. Então, vindo para esse visualização do aluno, deixa eu dar um destaque para ela aqui no e-mail. Acabou de chegar, nem precisei clicar aqui em atualizar a página. Já chegou aqui o e-mail do formulário. E aqui, na verdade, chegou o recibo, né? Então, tá aqui o recibo da atividade anterior, do vídeo anterior, né? E aqui está esse novo recibo. Então, tá aqui o e-mail. Agradecemos o preenchimento, veja as respostas enviadas. Então, aqui o que a gente tem são as respostas que foram enviadas. Não tem feedback da resposta, não tem indicação de qual a resposta correta. Aqui a gente tem o quê? Que esse aluno marcou a resposta 4, que é a alternativa A, e que na segunda pergunta marcou a alternativa D. Somente isso, não está dizendo qual é a correta, qual é a incorreta. Isso porque nós fizemos a opção, quando foi feita a configuração do teste, aqui em teste, de só liberar a nota posteriormente depois da revisão manual. Foi isso que a gente tinha feito. E aqui então eu posso, mais uma vez, desmarcar a opção no navegador principal de aceitando respostas. Então esse formulário não vai aceitar mais respostas. Então aqui embaixo, liberar pontuação, eu vou clicar em liberar pontuação. Vou escrever uma mensagem, simplesmente enviar e-mails e liberar a pontuação. Somente isso. E então, quando a gente olha para os dois navegadores, já recebi aqui o e-mail com a pontuação lançada. Aliás, aqui, onde a gente respondeu, se eu tentar atualizar a página para responder mais uma vez, o formulário não aceita mais respostas. Isso porque aqui nós marcamos a opção não aceitar mais respostas. Então, voltando aqui, dando destaque para o caso do aluno, o e-mail, ele recebeu o e-mail aqui, ó, pontuação lançada da prova do nono ano. E tá aqui, ele acertou uma de duas, né? Eu errei de propósito a primeira, acertei de propósito a segunda. E posso clicar em visualizar. Lembrando que antes tinha sido recebida as respostas, o recibo, mas sem qual é a resposta correta, qual a pontuação, apenas o recibo. E agora tem aqui a nota, 1 de 2 pontos, e eu clico em visualizar. Quando eu faço isso, eu tenho aqui então o total de pontos, 1 de 2 pontos aqui em cima, o e-mail, né, que eu digitei. Pode ver que a gente não consegue editar aqui. A informação de que essa primeira está errada, com esse X em vermelho, a resposta em vermelho. O destaque para qual alternativa foi marcada, que foi a A, e ela está incorreta. E aqui tem a resposta correta, que é 6, e o feedback, que a gente escreveu explicando como resolver essa questão. E a mesma coisa acontece com a segunda. Só que no caso da segunda, eu acertei, ela aparece com esse Vzinho indicando que está correta, em cor verde. A minha resposta, que foi letra D, e o feedback. Parabéns. Então, vimos aí as características de algumas configurações, incluindo a inserção do feedback. O aluno tem o e-mail, recebe a nota, recebe o feedback, e até, se você entender que deva ser feito dessa maneira, o feedback trazendo como resolver a questão, né? Ou a resposta correta. Aqui eu estou nesse contexto de matemática, mas poderia ser um outro tópico e ter uma explicação de por que a resposta tal, a alternativa tal é a resposta correta. Nessa explicação matemática, né? Você adapte para a sua disciplina de acordo como for mais conveniente, caso não seja matemática ou física ou algo do tipo. E então, para esse vídeo, eu vou ficar por aqui mesmo. Estão aí as duas perspectivas para você ver. E até o próximo vídeo.